Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos iniciar nosso último assunto, tá? Que se chama intervenções de indivíduos e grupos sociais nos problemas bucais, tá bom? Fechamos todo o conteúdo do semestre. Lógico, eu não esqueci de uma aula que vocês têm de intervenções de índice e indicadores, desculpa, em que não tem áudio. Já fiz a conversão e na segunda-feira, quando vocês receberem essa aula, também vocês receberão essa outra aula que ficou pendente. E quando nós voltarmos, nós já temos um calendário, quando nós voltarmos, nós vamos trabalhar só a parte prática propriamente dito, tá bom? Se der, se não der, a gente vai ver como vai proceder o semestre pra gente, ok? Então vamos continuar nosso estudo falando deste assunto hoje aí para vocês. Seguindo, tá? Bem, quando eu falo em intervenções, eu tenho que primeiro, como intervir indivíduos dentro de uma comunidade, como abordar os indivíduos dentro de uma comunidade, como trabalhar com indivíduos dentro de uma comunidade, de que maneira? Então nós vamos trabalhar em cima de quê? De odontologia baseado em evidências e estratégias de ação. Estratégias de ação, nós já vimos todas as nossas aulas de planejamento e epidemiologia. São estratégias de como abordar uma comunidade, trabalhar dentro de uma comunidade. Mas existe também chamado odontologia baseada em evidências. Então nossa aula de hoje vai ser só em cima disso. Um termo talvez que não sei se vocês já conheciam, mas é um termo muito atual, um termo que está dando muito a que se questionar. E eu vou aqui, dentro da nossa aula, abordando os fatos com vocês, conversando esses fatos com vocês, tá bom? Seguindo. Bem, o que é se basear em evidências? O que é evidências dentro da nossa área da saúde? É a prática baseada em evidência, tá? E para ser assim, uma alternativa viável e segura para quem deseja ter uma conduta clínica eficiente e honesta. Ou seja, você vai se basear em alguma coisa que você vai se prender e vai dizer, não, eu vou fazer essa técnica porque foi aqui que eu aprendi. Então, por exemplo, você vai fazer um planejamento no seu município, você basear no professor André, porque o professor ensinou tudo sobre planejamento em saúde bucal. Então é aí que você vai se atrelar. Então você vai é como se você fosse se prender em uma situação que você acha que vai ter mais, como está o conceito aí embaixo, eficiente e honesto para você e para o paciente, para aquele grupo de indivíduos também, ok? Entenderam mais ou menos? Vamos lá que tem mais lá para frente. Seguindo. Como surgiu o termo baseado em evidência? Então, primeiro, odontologia sempre surge depois. Mas como surgiu basear-se em evidência? Vamos lá? O termo basear-se em evidência surgiu em suas raízes nos séculos passados, século XIX principalmente. Muitos achados, escavações, já perceberam que quando eles faziam algum tipo de procedimento, eles escreviam nas pedras, faziam ranhura nas pedras, tá? Como se estivessem ali escrevendo os seus atos praticados, ok? E vários manuscritos que com cada procedimento que os médicos ou qualquer um fazia no ser humano, eles iam escrevendo. Isso aí representa evidências científicas, ou seja, os antepassados foram pegando isso e foram mais ou menos estudando como deveriam fazer cada ato. Deu para começar a entender por aí o que significa esse basear-se em evidências? E ainda, a partir de meados de 1970, já agora, né, que a chamada fase moderna começou a se desenvolver de forma definitiva, com a microbiologia, com o advento de outras modernidades e tecnologias, tá bom? Dentro do histórico que a gente sabe, né, a evidência é em cima de um termo novo, né, que começou a ser usado, a evidência científica, a medicina baseada em científica, em 1990. Olha só, para vocês entenderem que não é muito antigo isso.
1990, e foi estabelecido por David Sharkey, vocês que sabem inglês aí, e esse termo ele foi colocado para se entender os melhores artigos possíveis e as publicações mais confiáveis para tratar todos os pacientes que os médicos tinham. Então, por isso ficou primeiro medicina baseada em evidência, ok? Vamos lá. Depois, um pouco mais tarde, né, nos Estados Unidos, já em 1993, começou-se a trabalhar com esse grupo aí, na Universidade do Canadá e na Universidade lá da Inglaterra, representando esse epidemiologista aqui embaixo, e trabalhou-se de forma a difundir de maneira mais coerente todos os resultados de pesquisa. Então esse grupo ele começou a juntar as pesquisas no mundo todo que eram produzidas, e essas pesquisas começaram a ter dados confiáveis. Então esse grupo foi o primeiro a explorar tudo isso, inclusive dentro da odontologia. Começou-se a surgir com esse grupo, e esses colaboradores começaram a aumentar a produção científica através hoje que vocês sabem, vocês estão dando metodologia, vocês estão falando de Bireme, vocês estão falando de Medline, vocês estão falando de Lilacs, vocês estão falando de Cielo. Todas essas plataformas aí são dados científicos, e começou com esses colaboradores aí, tá bom? Seguindo. Bem, aonde a nossa odontologia entra? Nossa odontologia entra, né, justamente também na década de 90, e foi definido pela Associação Americana de Odontologia, porque a Associação Americana é uma das mais responsável por todos os artigos científicos publicados, a mais confiável, tá bom? E essa associação credibilizou todos os artigos e que aqueles colaboradores, eles naquela plataforma deles colocavam. Então, a partir daí, a odontologia também começou a ter confiabilidade nos seus estudos. Entenderam mais ou menos por aí? Vamos lá. E o objetivo da odontologia baseada em evidência. O que tem como principal objetivo? Tem como principal objetivo, né, fazer com que tudo isso, né, principalmente um clínico geral, como eu coloco aí, procure fazer o melhor para o seu paciente, dispondo desses artifícios, dessa literatura, para ajudar no dia a dia dos problemas clínicos. Eu vou dar um exemplo para vocês aí agora, fechando, para vocês entenderem de fato como é que se faz odontologia baseada em evidência. Bem, vamos lá, vou colocar aí duas pessoas da turma de vocês, o Gabriel, vamos supor, tá? E o Bruno também, que eu conheço. Vamos colocar as duas pessoas da turma de vocês. Vamos supor que o Gabriel vai fazer sua pós-graduação nos Estados Unidos e o Bruno vai fazer aqui em Belém. Beleza, olha a diferença, né, em termos de lugares. Mas, só que o que os dois vão fazer? Ortodontia. Os dois vão fazer ortodontia. Então os dois sabem montar aparelho. Vão saber montar aparelho. Aonde vai estar melhor? Quem vai estar melhor? Será que é o Gabriel ou será que é o Bruno? Ninguém sabe. Qual é a melhor ortodontia? Dos Estados Unidos ou a do Brasil? Então, isso é odontologia baseada em evidências. Vejam hoje que toda a ciência gira em torno de o melhor para fazer. De o melhor que tem que fazer. Vocês vão aprender tipos de clareamento. Existem vários tipos de clareamento. Qual é o melhor? Qual é o mais indicado para cada pessoa? Cada um faz um tipo, ou uma mesma pessoa pode fazer todos os tipos de clareamento. Então, isso que é odontologia baseada em evidência. É saber tirar dúvida, saber como abordar uma pessoa e, justamente como eu coloco na última frase aqui embaixo, trabalhar no dia a dia dos problemas clínicos. Aplicar no dia a dia dos problemas clínicos. Entenderam? Então é muito interessante esse assunto, é muito legal assim de você, poxa, e agora? Quem vai ser melhor? O Gabriel ou o Bruno? Quem vai ter mais? Aí vai ter destreza, lábia com o paciente, lógico, vários outros fatores vão interferir, mas eles vão saber os dois montar aparelho.
Quem é o melhor? Ninguém sabe, ninguém pode concluir na verdade, tá bom? Seguindo, qual o melhor estudo? Da onde a gente vai se prender para saber aonde justamente saber o melhor? Qual a melhor projeção? Qual o melhor trabalho feito para que a gente acredite no que nós vamos executar? Então, o padrão para o melhor experiência são revisões sistemáticas, né, e estudos experimentais. Então, revisões sistemáticas, estudos experimentais é a melhor abordagem que nós temos, os melhores trabalhos que podemos pesquisar via as plataformas para serem confiáveis. Então, quando vocês forem fazer um TCC de vocês, você já sabe aonde trabalhar, você já sabe aonde pesquisar. E mais, estudos randomizados, seguido por estudos longitudinais controlados, com estudo de coorte e caso controle também, onde a gente consegue cercar a população e analisar a fundo e ao longo do tempo. Lembra que eu falei para vocês aulas sobre esses estudos? Eu tirei da primeira verificação, mas a gente pode fazer uma revisão quando voltar desses estudos, que é muito importante, até para o TCC de vocês daqui para frente, entendeu? Então é muito importante isso, tá legal? Então vejam que os estudos estão dentro dessa odontologia baseado em evidências. Vamos lá? Então tem essa pirâmide ali que vocês podem olhar quais são os estudos mais confiáveis. O topo da pirâmide é o mais confiável, tá legal? Bem, espero que vocês tenham entendido. Eu vou fazer agora uma coisa legal para vocês. Eu vou fazer um resumão para dizer o que é essa odontologia baseada em evidência, certo? Então vamos lá. Primeiro o que é, depois o porquê da odontologia baseada em evidência, para que e como ter essa odontologia baseada em evidência. Passo a passo, uma dica muito grande para vocês. Seguindo. Primeiro, o que é odontologia baseada em evidência? De novo, o conceito mais claro para vocês. É a utilização consciente, criteriosa, das melhores evidências científicas para a tomada de decisões acerca dos cuidados preventivos e terapêuticos destinados a indivíduos e a grupos populacionais. Acho que agora ficou bem claro o que significa o nome odontologia baseada em evidência, tá certo? Acho que ficou bem claro agora. Ou seja, você vai atrás de artigos científicos, você vai atrás de várias maneiras possíveis, cabíveis, para tomar sua decisão, tanto preventiva e terapêutica, ou seja, você evitando qual é o melhor produto para evitar a cárie, numa relação assim, e qual é o melhor tratamento para aquela determinada doença, terapêutico. Então você vai ter aí artigos para saber como tratar o melhor prevenir o outro. Tá legal? Deu para entender? Acho que fechou aí, né? Seguindo, por que se trabalha com odontologia baseada em evidência? Porque eu tenho excesso de informações, tenho milhões de artigos, eu coloquei 2 milhões, eu tenho muito mais de artigos. Então nós temos que saber qual é o verdadeiro. E o verdadeiro, os melhores, são aqueles que nós falamos lá na frente. Estudos sistemáticos, randomizados, de corte, são esses os melhores, tá bom? E ainda, pela qualidade e variedade, né, das interpretações, tornar os serviços mais confiáveis para a gente, e a dificuldade de atualizar, prática baseada em autoridade e crescente ação cidadã. Então a gente tem que eliminar aquele oba-oba. Essa prática baseada em autoridade significa alguém impor para vocês uma situação. Você não tem que impor, você tem que saber por que você está tomando aquela decisão naquele paciente, tá bom? Lá na frente eu vou dar um outro exemplo, que a odontologia baseada em evidência também não é só na questão de artigo científico. Tem o bom senso, tem a prática de vocês e tem a observação de um todo. E vou falar lá na frente para vocês, tá bom? Vamos lá. Para que serve essa odontologia baseada em evidência? Ela fornece aos clínicos, né, meios para tornar a prática clínica mais efetiva. Isso é fácil, isso é fato também. E ainda,
fornecer subsídios para programações, ações de saúde pública. Por exemplo, se eu sei naquela comunidade que tem muita criança precisando escovar dente e aplicar flúor, eu vou lá e tasco-lhe aplicação de flúor, escovação dentária, tudo bem? E ainda, para terminar, metodologia de ensino nos cursos da área de saúde, ou seja, vocês têm que explorar a professora de metodologia de você, quer dizer, teriam que explorar, né? Mas a metodologia que tem que falar, abordar tudo isso para vocês, direcionando onde pesquisa, como pesquisa, qual a melhor pesquisa, onde vocês pesquisarem, tudo bem? Vamos lá. E como trabalhar a odontologia baseada em evidência. Trabalhar ainda, acesso a informações científicas, conhecimento dos principais epidemiologia e estatística, capacidade de selecionar as melhores evidências, né? E habilitar para aplicar as evidências na prática. Então, isso que vocês têm que fazer com odontologia baseada em evidência. Aí eu vou passar um caso para vocês, mas antes de eu passar esse caso, vou colocar o caso, tá? Mas o que é que eu quero falar para vocês? Seguinte, a odontologia baseada em evidência não é só a questão da literatura. Lógico, tudo que fala sobre ela é questão de literatura, mas você veja que ali pelo meio eu coloquei uma coisa que chama a atenção. Quando eu trabalhava no interior, eu vi a necessidade de, logo no início, de logo arrancar dente de todo mundo, porque eles estavam precisando arrancar, que não tinha dentista há muito tempo no município que eu fui trabalhar. Beleza. Mas depois eu vi a necessidade de entender por que a saúde bucal daqueles moradores estava tão precária. Então fui tentar buscar soluções para isso. E fui começando a elaborar palestra nos colégios, palestra para grupos populacionais, porque isso é uma estratégia de se reduzir a questão, de melhorar a questão da saúde bucal, fazer com que a população entenda que não é só, tem que escovar os dentes, tem que higienizar os dentes. Não adianta só chegar a querer arrancar o dente. Tá bom? Porque às vezes arrancar, se não coloca uma prótese, não coloca um implante, ou tudo bem, dependendo da população, não vai adiantar nada, você está perdendo qualidade de vida quando você extrai um dente. Então vocês têm que ter a consciência que não é só, né, virar para aquela população e falar, vamos arrancar o dente, vamos tirando, a população, aí o cara sai de lá, da seu consultório banguela. Você fez um ótimo serviço? Fez, você extraiu perfeito todos os dentes. Mas você aí vai perguntar, você tem condições de ter prótese? Não, não tem. Então, talvez dentes que vocês podiam não extrair, ou melhor, a prótese dele podia ser até mais barata, se fosse parcial, sei lá. Enfim, eu quero que vocês entendam que a evidência não é só artigo científico, é a realidade onde vocês irão trabalhar. Também tem aquele caso, aquele paciente pode fazer um canal naquele dente, mas ele tem dinheiro para fazer canal? Não tem. Então o que é que você vai fazer? Tira o dente, não tem jeito, tá bom? Então isso também é evidência científica. Aí eu coloquei um caso aí para vocês lerem, tá bom? Da conduta do cirurgião dentista frente à ortodontia, de tirar ou não tirar, uma coisa tão simples. Vocês podem ler esse caso aí depois, tá legal? E o resultado do caso é esse aí, que 65% dos ortodontistas, né, indicam a exodontia dos dentes daquele paciente que está colocado aí atrás. Ok, minha gente? Bem, esse, como eu falei, foi o último assunto que a gente abordou, tá? Vai seguir na segunda-feira, tá seguindo aí segunda-feira para vocês, e segunda-feira também vai seguir a aula de índice indicadores, já com áudio agora tranquila, em que eu fiz a conversão e vou mandar via YouTube numa boa para vocês, tudo bem? Eu falo segunda, gente, só porque eu estou gravando isso, não gravei na segunda-feira, tá bom? Então segunda-feira na plataforma estará lá dia 11 e encerrando nossos assuntos. Quando nós voltarmos, só vamos fazer nossas atividades práticas. Abraço a todos, espero que esteja tudo bem com vocês e continuem em casa por enquanto, ok?